Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e agora nós vamos aprender sobre os tipos de rolamentos e suas aplicações. Aqui nós temos os principais rolamentos que são encontrados no dia a dia da indústria. E aqui eu tenho as suas representações, que vai do número 1 até as letras N, N, U. E os primeiros dígitos, em sua designação, eles representam o tipo dos rolamentos. Então eu tenho 1, o autocompensador de esferas. O 2, ele pode ser autocompensador de rolos ou axial autocompensador de rolos. 3, de rolos cônicos. 4, de dupla carreira de esferas. 5, axial de esferas. 6, fixo de esferas. 7, contato angular. 8, axial de rolos. N e NNU são os rolamentos de rolos cilíndricos e nós vamos estudar um a um e também as suas aplicações. Vamos lá. Primeiro rolamento, inicia com dígito 1, é o rolamento autocompensador de esferas. Qual a sua aplicação? Ele é ótimo para adaptabilidade angular de até 4 graus. Isso quer dizer que ele absorve desalinhamento de até 4 graus. Ótimo para quê? Para altas rotações, e eles podem vir com furo cônico ou cilíndrico. Quando eu tenho na designação básica, por exemplo, uma designação 1209K, quer dizer que aquele furo é cônico simplesmente porque tem aqui a letra K após a designação básica do rolamento. Lembrando que no canal eu tenho uma playlist sobre tecnologia dos rolamentos, onde eu abordo diversos conceitos, designação, lubrificação, cálculo sobre rolamentos. Então, acessa lá no canal. Então, o primeiro rolamento aqui, que inicia com dígito 1, rolamento autocompensador de esferas. Vamos para o próximo. O 2, iniciando com o dígito 2, rolamento autocompensador de rolos. Também ótimo para adaptação angular. Vai de meio grau até 2 graus, um pouco menor do que o de esferas. Altas cargas radiais e médias axiais. Rotações médias, por exemplo, rolamento 22.315 com a rotação de 3.800 RPM. Isso aqui é a designação básica, aqui, ó, iniciando com 2, 22.315. Ele também pode vir com furo cônico ou cilíndrico, ou seja, ótimo para cargas radiais e também compensar aqui pequenos desalinhamentos. E também, ainda com o mesmo dígito 2, nós temos o rolamento axial autocompensador de rolos. Ao invés de receber uma grande carga radial, aqui é uma carga axial. Então, alta capacidade de carga, acomodar desalinhamentos e também para altas velocidades. Agora nós temos aqui o rolamento de rolos cônicos. Suporta cargas radiais e axiais em um sentido, ou seja, ele admite carga radial e axial em um sentido. Um exemplo de um rolamento aqui com carga combinada ou mista. Sobre a sua folga, ela é conseguida na montagem. No momento da montagem é ali colocada ali a folga que é padrão para o tipo de acordo com a dimensão do rolamento. E sobre adaptação angular muito baixa, até 4 minutos. Então um rolamento que não é ali apropriado para adaptação angular. Vamos para o próximo rolamento. Iniciando aqui com o dígito 4, é o rolamento de 2 carreiras de esferas. Similar ao fixo de uma carreira de esferas, só que aqui ele aumenta a capacidade de carga. Lembrando que rolamentos para altas cargas radiais, rolos, altas velocidades, esferas. Só que por eu ter duas carreiras aqui, ele vai suportar maior carga radial. Então, suporta altas cargas axiais e radiais nas duas direções e também ainda para altas velocidades. Tá bom? Mais cargas aqui radiais. Esse
é o seu objetivo, mas também suporta cargas axiais. Temos aqui os rolamentos de axial de esferas. Esse de cima de escora dupla e aqui escora simples. Suportam altas cargas axiais e não suportam cargas radiais, até porque eles são desmontáveis, eles são separados. Você solta eles aqui, então ele não admite nenhuma carga aqui perpendicular a ele, tanto de escora simples como de escora dupla. Ele é apropriado para cargas no sentido do eixo. A adaptação angular depende do tipo. Eu acredito que aqui ele fala sobre o axial autocompensador de rolos e também para altas rotações, já que o seu elemento rolante aqui é esfera. Vamos agora para o rolamento mais comum, que é o fixo ou rígido de esferas. Então, muitas vezes não é um 6005, 6209. Então, muitas vezes passa despercebido que eles iniciam com o dígito 6. Então, aqui, ó, dígito 6, rolamento fixo de uma carreira de esferas. Mais utilizado, menor custo, aptidão para altas rotações, suporta cargas axiais e radiais, axiais de forma limitada, adaptação angular de 5 a 16 minutos. Lembrando, rolamento para compensar desalinhamentos ali são os autocompensadores e tem as suas limitações. Vamos para o próximo rolamento. Rolamento de contato angular. Inicia com o dígito 7, altas rotações, cargas radiais e axiais, só que axiais em apenas um sentido. Isso é muito importante entender e até para que não seja montado de forma equivocada e coloque ali o seu rolamento a perder. Então, carga radial e axial em um sentido. No outro lado, ele vai ter uma parte aqui no seu anel interno, um encosto um pouco maior, justamente para ele admitir a carga. Então, montado contraposto um ao outro, dependendo do que se pretende, pode ser colocado 2 rolamentos. Ângulo de contato de 40 graus. Existe aqui alguns tipos específicos de rolamento de contato angular. Depois vocês podem pesquisar aí de forma mais profunda sobre isso. Vamos para o próximo. Rolamento axial de rolos cilíndricos. Veja, ele ali exige pouco espaço axial. Só que o fato de ser um elemento rolante rolos, ele vai admitir uma carga maior. Então, projetados para acomodar cargas axiais pesadas e carga de impacto. Lembrando que ele é apenas para cargas axiais, né? Diferentemente quando ele tem elementos rolantes esferas, por ser rolos, admite uma carga maior. E finalizamos aqui com os rolamentos de rolos cilíndricos. Eu tenho o rolamento N e o NNU. Anéis separáveis para simplificar a montagem. Pode-se montar ambos com interferência, normalmente usados no rolamentos lado livre. Mas eu quero mostrar o seguinte aqui. Observe que nesse N aqui, a parte do anel interno, veja que ele tem encostos aqui. Ele é fixo no elemento rolante. Já a parte do anel externo, ele é livre, ou seja, ele é montado de forma separada. Já no NNU, o que é livre aqui é seu anel interno. Então, ele se desloca tanto para um lado como para o outro. Por isso que esses rolamentos aqui, eles não são para admitir cargas axiais, e sim cargas radiais. Aqui é o exemplo do N, e aqui seria o exemplo do NNU. Então, aqui eu apresentei para vocês os principais tipos de rolamentos e as suas aplicações. Agora vamos testar aqui os nossos conhecimentos. Em relação aos tipos e principais aplicações dos rolamentos empregados em máquinas e equipamentos, assinale a alternativa correta. Rolamentos autocompensadores de rolos suportam elevadas cargas radiais e cargas axiais em um único sentido? Não, ele absorve nos 2 sentidos. Rolamento de uma carreira de rolos cônicos são rolamentos adequados para suportar cargas radiais e axiais em ambos os sentidos? Também não. Então não é.
rolamento rígido de uma carreira de esfera suportam cargas radiais e, em algumas situações, carga axial em ambos os sentidos. Esse aqui a gente deixa no aguardo. Rolamentos axiais de esferas de escora simples são rolamentos de montagem simples que suportam cargas axiais e radiais? Não. Rolamento axial de esferas é cargas axiais. Então a gente já descarta. Rolamentos de agulhas são rolamentos com rolos cilíndricos finos e possuem elevada capacidade de carga axial? Não. Elevada capacidade de carga radial. Então aqui a letra correta é a letra C, porque em algumas determinadas situações eles absorvem aqui cargas axiais. Vamos para a próxima questão. Essa questão é um pouco mais longa. Eu não vou ler aqui essa introdução, certo? Vamos para cá. Quase todos os tipos de rolamentos podem suportar carga simultaneamente em ambos os sentidos. Geralmente, os rolamentos possuem em um grupo contatos angulares inferiores a 45 graus, enquanto em outro grupo está definido com contatos angulares superiores a 45 graus. Também existem rolamentos classificados como bobinados, ou seja, carga mistas, os quais combinam as características de carga dos dois grupos de rolamentos. Para um carregamento puramente axial, ou seja, um rolamento puramente de carga axial, assinale a alternativa que apresenta o rolamento de esferas que melhor se adapta a esse tipo de carregamento. Então a gente já viu, de acordo com o que a gente estudou, rolamentos de agulhas radiais, rolamento rígido de uma carreira de esferas radiais, rolamento rígido de uma carreira de esferas híbridos, rolamento de esferas radiais, rolamento axial de esferas de escora simples ou escora dupla. Esse sim é a resposta correta, porque ele quer um rolamento aqui puramente, para um carregamento puramente axial. Então a resposta é correta, a letra, rolamento axial de esferas de escora simples ou escora dupla. E aqui nós encerramos essa aula. Espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.